Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês. Aqui é a Rei e hoje eu venho trazer pra vocês uma espécie de compilado do meu perfil literário, né? Aqueles tipos de livro que eu mais gosto de ler. A Patrícia Lima fez recentemente esse vídeo lá no canal dela, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você ir lá conferir, né? Como que ela fez o vídeo dela. E eu na hora já lembrei de um esquema que eu tinha montado para um vídeo que era bem parecido, que eu tinha intitulado, tá aqui no meu caderninho de roteiros, eu tinha intitulado como os tipos de livro que eu mais amo. Então eu listei aqui alguns elementos, né, de livros que mais me chamam a atenção. E vendo o vídeo da Patrícia, eu acabei me lembrando que eu ainda não tinha gravado esse vídeo, então tô aqui pra gravar pra vocês, né, esse meu perfil literário e também falar com vocês que a Patrícia fez um vídeo muito semelhante. O link vai estar aqui embaixo pra você ir lá conferir, né, como que foi que ela estruturou o vídeo dela e também o que ela trouxe ali, né, do perfil literário dela. A ideia é basicamente falar daqueles tipos de livros que a gente mais gosta e citar alguns exemplos, né. Eu trouxe aqui uma pilha pra comentar com vocês sobre 9 elementos literários ali que compõem, né, o meu perfil enquanto leitora, tipos de livro que eu adoro ler. Mas antes de começar a comentar com vocês sobre esses livros, eu gostaria de já te lembrar para deixar o seu like aqui no vídeo, que isso é muito importante para a divulgação do canal. Se você tá chegando por aqui agora, te convido a já seguir também o canal, deixar o seu sininho ali ativado para você receber uma notificação assim que sair um vídeo novo por aqui. Também vale lembrar que os links úteis desse vídeo ficam sempre aqui embaixo no box de informações. Então os links de resenha eu deixo sempre aqui embaixo, né, quando houver resenha de algum livro, então confira lá caso eu mencione algum livro que você fique interessado. Às vezes tem resenha, o link fica aqui embaixo. Também fica linkado aqui no box de informações os links para compra da Amazon, que é o meu link de afiliado, e comprando qualquer produto pelo meu link, você me ajuda com uma comissão que eu recebo, né, no valor da sua compra, sem você pagar mais nada por isso. Também queria lembrar vocês do clube de membros aqui do canal. A gente tem um clube de membros, fica com um botãozinho aqui no seu canto inferior direito da tela, então você pode clicar lá, saber como funciona, porque lá já tem um vídeo explicando tudo certinho pra vocês. E esses eram os recados, então, no começo do vídeo. Vamos embora lá, então, pra esse meu perfil literário, né? O que será que eu gosto de ler, que eu mais gosto de ler? Vamos lá. Eu me considero uma leitora muito eclética, porque eu leio de um tudo, assim. Já teve época da minha vida de eu falar que eu nunca ia ler livro não ficção, e eu tenho lido vários livros de não ficção aí nos últimos anos. Então, assim, eu me considero uma leitora sempre em modificação, assim, eu tô sempre tendo meus gostos sendo alterados, né? Houve uma época em que eu lia muito New Adult, muito Young Adult, agora eu já não leio mais tanto assim. Enfim, né, tenho minhas fases, leio de tudo, não tenho preconceito com livros, né, tenho as minhas preferências, que é o que vocês vão ver hoje, mas no geral eu tô aberta, né, a todas as possibilidades. Algumas dessas minhas preferências literárias, vocês podem até encontrar aí pelo canal listas, né, de livros que se encaixem nessas características, e quando houver eu vou avisar e vai estar linkado aqui embaixo também pra vocês conferirem essas listas. A primeira delas saiu uma lista recentemente, que é livros envolvendo tramas familiares. Eu amo livros que abordem dramas familiares, que vão ter algum desenvolvimento ali, né, envolvendo famílias. Então tem uma lista aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo pra você ver todos os livros que estão nessa lista. E eu resolvi trazer 2 exemplos pra vocês aqui que são muito distintos uns dos outros e que não necessariamente estão inclusos naquela lista. Na verdade, eles não estão. Eu não incluí naquela lista porque lá já são livros com mais uma carga de drama mais acentuada, mas eu trouxe aqui o exemplo de Mulherzinhas, que vai girar em torno das irmãs da família March. Tem resenha aqui no canal desse livro, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra você conferir. Lá, inclusive, eu explico pra vocês que esse livro não funcionou tão bem assim pra mim, né? Ele não foi um dos meus favoritos, sabe? Eu não amei o livro como muitas outras pessoas amaram, mas eu aproveitei bastante a leitura e vai girar em torno da família das March, né? As irmãs March. Além disso, é um clássico da literatura mundial, né? Que muita gente já leu, então nem vou me estender muito aqui sobre esse livro. E se por algum acaso você não conheça, né, a premissa desse livro, enfim, né, sobre o que se trata, confere lá a resenha que eu falo com mais detalhes sobre o livro. Não vou ficar falando muito aqui sobre livros que já tem resenha, porque senão o vídeo vai se estender mais do que ele deveria, então eu vou falar só sobre os livros que não tem resenha, tá? Então eu vou me estender mais aqui quando não houver resenha de livros aqui no canal. E o outro livro que eu trouxe também, que se encaixa aí nessas questões familiares, é um thriller, que é o A Filha do Rei do Pântano. Aqui em A Filha do Rei do Pântano, eu diria que a gente tem uma história familiar um pouco mais bizarra, assim. A gente tem a protagonista, que é a Helena.
ela já é adulta, né? Ela tem sua própria família ali, seu marido, suas filhas. E já no começo do livro ela vai descobrir que um fugitivo saiu da cadeia e tá solto por aí. E ela sabe quem é esse cara. Esse cara, na verdade, é o pai dela, que é quem ensinou tudo pra ela, inclusive como caçar uma pessoa. Então ela sabe que ela é a única pessoa capaz de encontrar esse homem, né? Esse, enfim, fugitivo aí da polícia, que é um criminoso muito procurado. A gente vai descobrir aqui ao longo da narrativa que a Helena, na verdade, foi fruto de um estupro. O pai da Helena sequestrou a mãe dela quando ela ainda era adolescente, manteve ela em cativeiro por muitos anos e durante esses anos de cativeiro a Helena acabou sendo concebida, né? Então, assim, é uma história muito bizarra, muito tensa, mas é um thriller muito interessante. Eu gostei muito dessa leitura. Foi, assim, aquele livro que incomoda, mas que ao mesmo tempo você não consegue parar de ler, sabe? Eu gosto muito desse thriller, então, assim, tem aí, né, tá abordando questões familiares, mas não do convencional, assim, né? Eu geralmente curto muito dramas familiares, né, que são, enfim, né, tem aquela carga mais ali de coisa familiar pra resolver mesmo. Então, sugiro que vocês assistam lá o vídeo com a lista desses livros. Tem muito livro de drama familiar que eu amo, assim, então lá você vai conseguir saber com mais detalhes. Outro tipo de livro que eu adoro ler são romances com encontros e desencontros. Sabe aquele tipo de romance que a gente tem os personagens que foram feitos pra ficar juntos, mas no meio do caminho tem a vida. Então cada um vai estar ali, enfim, né, lidando com sua própria vida, com suas próprias problemáticas, situações que eles têm que enfrentar antes de, enfim, ficarem juntos. Eu já li alguns livros com essa, né, essa característica e eu amo, amo, amo. Já mencionei com vocês aqui em alguns vídeos o Simplesmente Acontece, da Cecily Hare. E eu trouxe aqui um também que eu volta e meia tô aqui comentando com vocês. O pessoal que já tá assistindo os vídeos aqui há mais tempo já vai, assim, pegar no ar, né, qual livro é esse, que é O Primeiro Dia do Resto da Nossa Vida, da Kate Eberland. Eu li esse livro há alguns anos, deve ter uns 3, 4 anos mais ou menos, e eu amo esse livro, eu indico ele em todas as oportunidades que eu tenho, porque é um romance realmente daquele tipo vida real, sabe? A gente tem esses dois personagens, né, esse casal protagonista que já se esbarraram ao longo da vida várias vezes, mas que, assim, sempre a vida tá no meio do caminho, eles têm as suas próprias situações pra resolverem, né, ali ao longo da narrativa, ao longo da leitura, mas a gente sabe que eles precisam estar juntos, né, que eles foram feitos um para o outro e que os caminhos deles já se cruzaram ali em vários momentos, né, mas não é o momento certo ainda de eles ficarem juntos, sabe? Então é um exemplo clássico disso. Eu amo esse tipo de história. Recentemente eu também resenhei aqui o livro da minha irmã, que ela publicou mais recentemente, o romance 61 Dias em Londres. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, né, a resenha, que tem também muito dessa característica. Eu amo esse livro. Esse livro aqui, inclusive, está disponível para e-book e volta e meia ele entra em promoção. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, confere lá pra ver se ele não tá em promoção, porque ele vira e mexe tá entrando em oferta, fica lá por, sei lá, 7, 10 reais, então vale bastante a pena se você lê em e-book. E o livro da minha irmã, que é o 61 Dias em Londres, está disponível pro Unlimited, então caso você fique interessado lá pela resenha, sugiro que você baixe aí pro seu Unlimited caso você tenha, ou então compra aí pro e-book, porque também é um livro que gira em torno dessa temática e eu amo histórias assim, gente, eu amo. Inclusive, se você tiver dica, comenta aqui embaixo de mais livros nesse sentido. Outro tipo de livro que eu amo ler, mas eu amo, 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 são livros de ficção que vão abordar situações, né, assuntos da não ficção. Geralmente a gente encontra isso muito em ficção científica, né, quando os autores vão narrar uma ficção que vai estar embasada ali em algum tema científico ou então em algum acontecimento que tá voltado ali, né, pra ciência. Um exemplo clássico que eu também tô sempre mencionando aqui no canal é o Matéria Escura, que eu adoro. O autor trabalha a questão dos multiversos, né, a teoria dos multiversos, mas também tem um outro autor que absorve muito dos assuntos de não ficção nas suas histórias de ficção, que é o Dan Brown. Ele não necessariamente vai tratar de assuntos científicos, ele também tem os livros ali que vão ter, né, esse quê de ciência, mas a maioria dos livros do autor, que tem ali o Robert Langdon como o personagem principal, né, são os livros assim do principal personagem do autor, a gente vai ter muito de história da arte, de cultura, de literatura, de, assim, todos os tipos de arte. Tem inclusive um pouco ali de religião, ocultismo. Então eu gosto muito, sabe, quando os autores acabam trazendo informações e, enfim, né, situações do mundo real pra dentro das histórias ficcionais. Eu adoro, adoro, adoro. Esses aqui são alguns exemplos que eu citei pra vocês, mas tem outros também que vocês podem conferir. E, inclusive, do próprio autor, né, de Matéria Escura, Blake Crouch, tem o Recursão. Do Dan Brown não preciso nem ficar citando, porque, né, todos os livros dele que você pegar vão ter essa característica. E, enfim, eu simplesmente amo esse tipo de experiência. É um tipo de livro que, assim,
se eu souber da premissa, eu já vou querer ler, entendeu? Outra característica de livros que eu também amo ler é a abordagem de críticas sociais, sabe? Ou então reflexões, assim, sociais. E um exemplo claríssimo disso que eu tenho pra trazer pra vocês é Os Miseráveis. Eu não tenho livro físico, então eu vou deixar a capa aqui pra vocês, né, saberem, mas a maioria deve saber como que é Os Miseráveis. É um livro que faz muita crítica ao nosso sistema social e econômico. Um livro que fala também sobre pré-julgamentos, sobre injustiças sociais, assim, é um livro muito forte nesse aspecto, sabe, nesse sentido. E o que é ainda mais impressionante é que é um clássico de, sei lá, 200 anos atrás, que se aplica muito facilmente aos dias de hoje. Se você pegar pra ler, você vai conseguir aplicar tudo aquilo, sabe, tudo que acontece naquela história que foi escrita há séculos atrás, ainda acontece hoje, né, repete hoje, você pode encontrar muito facilmente se você ligar a televisão, entendeu? Então, assim, eu amo quando os livros trazem essa carga de crítica, de reflexão, que a gente começa a fazer essa relação do que a gente tá lendo com o que a gente vê na nossa realidade, a gente percebe de como o mundo precisa de mudanças já, olha, desde muito tempo, e assim, a coisa só perdurou ao longo dos séculos. Mas eu amo, gente, Os Miseráveis é incrível, e tem também outros exemplos de livros mais, assim, mais recentes, né, com essas temáticas. Tem O Ódio que Você Semeia, que é um livro contemporâneo que vai fazer críticas bastante diretas, assim, às injustiças raciais, no caso. Eu poderia citar outros exemplos, mas o vídeo ficaria muito longo, então só pra ilustrar aí, né, essa minha preferência por esse tipo de livro que eu adoro. Amo ficções que, né, trazem essa carga aí de reflexão para as histórias. Se tem uma coisa que eu acho excepcional na literatura é a capacidade de gerar empatia na gente. A gente se conecta com os personagens, a gente adentra em realidades que a gente nunca viveu, que a gente não imagina viver, a gente vê coisas assim, sério, tira a gente da nossa zona de conforto e faz a gente desenvolver a empatia. Isso é uma das coisas que eu mais amo encontrar em livros. E eu trouxe um exemplo também, que é um exemplo daqueles bem pra te tirar da tua zona de conforto, te fazer se sentir desconfortável com a leitura, que é proibido. Já falei várias vezes sobre esse livro aqui no canal. Essa história é muito emocionante, muito bonita, muito incômoda e ao mesmo tempo muito reflexiva. Tem gente que inclusive não consegue encarar essa leitura pelo tema que ela aborda, que é o tema do incesto. A gente vai ter aqui o relacionamento entre dois irmãos, mas tem todo um contexto que gira em torno dessa relação familiar. Tem resenha aqui no canal já de alguns anos. Eu talvez teria até que atualizar aquela resenha, mas pra isso eu teria que reler o livro. Enfim, vai estar linkado aqui embaixo a resenha pra você conferir melhor tudo que eu extraí dessa leitura. Foi um livro que realmente me fez refletir demais, porque é uma situação muito difícil e me fez, sabe, me colocar nos sapatos das pessoas antes de começar a tecer julgamentos sobre elas, sabe? Eu acho que isso é muito essencial pra gente enquanto ser humano, sabe? A gente saber se colocar no lugar das pessoas, porque a gente nunca imagina o que aquela pessoa tá passando. Então, antes de a gente começar a apontar dedos e a tecer julgamentos sobre a vida alheia, né, uma coisa que a gente nem deveria fazer na verdade, porque cada um cuida da sua vida. Mas enfim, antes de a gente começar a ter esse tipo de atitude, a gente deve, na verdade, se colocar no lugar dessas pessoas e se perguntar: o que será que essa pessoa tá passando? Será que a gente tem mesmo, assim, direito de estar julgando alguma coisa? Geralmente não. E esses livros fazem a gente pensar muito sobre isso. E eu amo, gente. Ai, como eu amo. Eu adoro livros que a trama vai carregar um segredo. Esse, inclusive, é um clichê que eu encontro geralmente em livros de romance. Geralmente em New Adult a gente tem ali aquele casal, né, principal, que ou a mocinha ou o mocinho vão ter um passado enigmático. Livros da Colleen Hoover tem muito... Nossa, como tem isso nos livros da Colleen Hoover. Eles têm ali, então, um passado que envolve um segredo, envolve uma situação que... né, a pessoa guarda e ela sofre por causa daquilo, e ela não quer passar pra frente, e ela não consegue dividir com outra pessoa. Isso é um clichê que eu encontro muito, né, nos romances, assim, especialmente romances jovens. Mas livros com segredos, de modo geral, me atraem bastante. E eu trouxe O Segredo de Família, que aqui no caso também aborda o quê? Situação familiar, que é outra coisa que eu gosto bastante também. Então aqui a gente vai ter uma história que se divide entre presente e passado, e a gente tem um segredo que tá envolvendo essa família, que envolve também o sequestro de crianças na década de 40 nos Estados Unidos. É um livro muito forte, com uma temática também que incomoda a gente, mas que faz a gente também parar pra pensar o quanto que isso pode ser comum, sabe? Essa questão de sequestro de crianças pra serem enviadas pra adoção. Enfim, né, a gente tem todo um romance aqui que gira em torno disso, de um segredo, né, envolvendo adoção, envolvendo sequestro, envolvendo
famílias que foram separadas ali ao longo do tempo. Eu li esse livro esse ano e eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu fiquei realmente revoltada com a história, com tudo que aconteceu, e saber que isso aconteceu, na verdade, na realidade, que acontece até hoje, assim, me deixou muito, muito, muito inconformada, sabe? Mas é um livro que consegue aí, né, ilustrar muito bem essa questão de segredo. E também tem outras histórias que, assim como essa, carregam um segredo, né? A palavra segredo no título tem O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty, que eu ainda não li, mas enfim. Mas enfim, geralmente livros que vão abordar um segredo ali, né, ao longo da trama, geralmente me fisgam, assim, me deixam muito curiosa. E vamos lá pro próximo livro, gente. O vídeo tá ficando gigante, meu Deus do céu. Eu amo ler livros e encontrar personagens complexos, personagens que tem uma profundidade ali na sua construção, que você consegue perceber que é um personagem tridimensional, que você facilmente imaginaria aquela pessoa, sabe, vivendo no mundo real. Mas eu trouxe um livro de uma história que eu amo, que tem personagens que eu não amo tanto assim. Na verdade, são personagens muito odiosos. E eu trouxe, né, um deles aqui pra, enfim, ilustrar pra vocês. Eu tô falando do Heathcliff, de O Morro dos Ventos Vivantes. Eu engoli esse livro quando eu li, porque eu não consegui largar. Eu li ele muito rápido e eu tive, assim, um sentimento muito confuso com essa história. Porque é um livro incrível, é um livro que você não consegue parar de ler. Tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui embaixo. É aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler. É um livro de um amor proibido, né, que vai ter ali todo, enfim, tem toda uma situação super complexa envolvendo os dois protagonistas, né, que são o Heathcliff e a Cathy. O Heathcliff foi adotado pelo pai da Cathy. Quando os dois eram bem crianças, o pai dela encontra ele na rua, né, vivendo na rua, e adota ele, leva ele pra dentro de casa, e eles desde criança têm ali, né, um sentimento mais profundo que vai além desse sentimento de irmãos ali, né, irmãos adotivos, enfim. E ele é um personagem realmente odioso. Na verdade, os dois são pessoas horríveis, os dois. Tanto a Cathy quanto o Heathcliff, a gente percebe ali que eles têm sim as suas motivações pra serem pessoas odiosas, mas o Heathcliff, eu senti que ele é um personagem muito tridimensional, sabe? Eu senti que a construção dele foi muito profunda, sabe? É um tipo de personagem que você fecha o olho, imagina ele existe na vida real, sabe? Dentro das circunstâncias em que ele viveu, muito fácil de encontrar um Heathcliff por aí. Então, assim, é um personagem super, super complexo do meu ponto de vista, que, enfim, né, eu não amo, eu acho ele uma pessoa terrível, mas eu não tiro mérito, sabe? Ele é, sim, um personagem muito complexo. Eu amo ler livros em que os personagens desenvolvem algum laço muito forte, seja de amizade, de companheirismo, sabe? Esse tipo de conexão que as pessoas geram uma com as outras, que às vezes nem é romântico, nem é uma conexão romântica, nem é um desenvolvimento, assim, amoroso, mas é uma relação muito forte de companheirismo, de amizade. Eu acho muito legal quando eu encontro isso em livros. Então eu trouxe um exemplo clássico aqui, né, que é Harry Potter. Então a gente tem aqui, claramente, né, vários desenvolvimentos, assim, do Harry com outras pessoas, né, não só com o Ron e com a Hermione, mas também com a própria família do Ron. Enfim, a gente percebe isso muito claramente ao longo de toda a série, então perfeito, eu acho maravilhoso. Isso também fica muito claro em A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Isso também fica muito claro aqui em A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Brubaker Bradley. Meu Deus, esse nome, quanto tempo tem que eu não falo isso, perdi até a prática de falar. Nesse livro aqui a gente tem a história da Ada, que é uma criança, ela tem entre 8 e 10 anos, eu não me lembro agora com exatidão qual é a idade dela, mas ela é bem criancinha, ela tem um irmão mais novo. A Ada nasceu com uma deformidade no pé e isso faz com que a mãe trate ela muito mal. A mãe, tipo, bota ela à base de cachorro, literalmente. Ela é tratada de uma forma absurda por quem deveria cuidar dela. O livro se passa ali no período pré-Segunda Guerra e a gente vai conhecer essa história triste dessa menininha que sofre muito e tenta, né, ter ali a aprovação da mãe a todo custo. Em algum momento ali do livro vai ser deflagrada a Segunda Guerra Mundial e a gente vai ter então o ataque à cidade de Londres, que é onde a família mora, e a escola do Oliver, que é o irmãozinho dela, vai mandar as crianças, né, pro campo. E isso aconteceu de fato na época, né? As crianças foram evacuadas, foram tiradas da cidade de Londres e levadas, né, para outras cidades do campo, porque Londres corria o risco de ser bombardeada a qualquer momento. E daí quando a Ada descobre que o irmãozinho dela vai ser enviado pro campo junto com outras pessoas, ela arruma um jeito de ir junto pra escola dele, pra que ela também consiga sair junto com ele, né, já que ela não é cuidada pela própria mãe. E é dessa forma que os dois vão chegar até a casa da senhorita Smith, e apesar de todas as dificuldades ali que eles vão encontrar, tanto pelo período quanto pelo estranhamento de estar lidando com uma pessoa completamente nova,
enfim, apesar de tudo isso, vai ser desenvolvido aqui uma relação muito forte entre esses personagens, né, realmente de companheirismo, e no caso aqui, né, uma dinâmica de família, como se a senhorita Smith começasse a tratar eles como uma mãe de fato, coisa que a Ada não tinha em casa. Então a gente vai ter ali, né, toda essa colisão de mundos e uma nova perspectiva de vida pra Ada. É um livro muito emocionante e tem também o segundo livro, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, que é a continuação. Os dois são muito emocionantes, muito lindos, e é um exemplo super claro sobre isso que eu acabei de falar com vocês, sabe? Essa conexão entre personagens que vai além do romântico, assim, sabe? Que é mais uma questão de companheirismo ou de família, aqui no caso, né, da Ada. Eu amo esses livros, gente, adoro. E por fim, gente, finalmente, esse vídeo deve estar já com uns 50 minutos. Eu sinto que eu tô falando há muito tempo sobre todos esses livros do meu perfil literário, mas assim, eu me empolgo. Vocês vão me desculpar. Por fim, eu amo livros em que as protagonistas, geralmente mulheres, vão passar por um processo de amadurecimento e de autodescoberta ao longo da leitura. Eu amo esse tipo de livro. E eu trouxe como exemplo o A Lista de Brett, da Lori Nelson Spillman. Esse livro eu li há muitos anos, eu tava na UFRJ, isso foi em 2014. Tem 6 anos que eu li esse livro. O livro narra pra gente a história da Brett, que é uma mulher que aparentemente tem tudo, sabe? Ela tem um emprego, ela é bem sucedida, ela tem um namorado aparentemente perfeito. E logo aqui no começo da história ela vai descobrir que a mãe dela faleceu e deixou pra ela ali uma herança. Só que no testamento da mãe tá dizendo que ela só pode receber essa herança depois que ela cumprir todos os itens de uma lista que ela fez quando ela era adolescente, sabe? Era uma lista de coisas que ela queria fazer ao longo da vida e que ela acabou não fazendo nada, enfim, tomou outros caminhos, a lista ficou esquecida. E a mãe deixa como condição para que ela tenha acesso à herança que ela cumpra os itens dessa lista. E ela vai, a partir de então, se colocar aí nesse dilema de fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir, e ela acaba aceitando o desafio, ela tenta então cumprir os itens da lista. E ao longo do processo, então, de cumprir todos os itens que a Brett adolescente tinha colocado naquela lista, ela vai acabar tendo um processo de reflexão e de autodescoberta muito intenso, sabe? Ela vai, na verdade, se redescobrir ali ao longo da vida, vai começar a questionar o que ela realmente quer. Eu amo esse tipo de leitura. E eu li um livro recentemente também que tem uma característica assim, que é O Escrito nas Estrelas, da Ione Simões. Eu li em e-book e é exatamente a mesma dinâmica, assim. A gente tem uma protagonista que tá seguindo por um caminho que ela acha que é o correto, que é aquilo que vai ser a vida dela dali por diante, mas na verdade, né, ela vai passar por um processo de amadurecimento e de autodescoberta em que ela coloca tudo isso, né, em questão, começa a questionar tudo e ela vai descobrir aí ao longo do caminho que na verdade aquilo que ela tinha certeza que ela queria não era exatamente o que era pra vida dela e ela, enfim, né, começa a se redescobrir. Eu amo esse tipo de livro, acho, assim, super inspirador e geralmente eu acabo me identificando com os personagens de alguma forma. Então, assim, gosto muito quando eu encontro narrativas nesse sentido. E acabou, gente! Finalmente, ufa, meu Deus do céu, minha garganta está até seca. Acabamos todo o meu perfil literário. Tracei aqui com vocês o meu perfil literário. E agora eu quero saber de você. Qual que é o seu perfil literário? Qual é o tipo de livro que você geralmente, assim, tem certeza que você vai adorar ler? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Comenta também se você tem dicas de livros que se encaixem aí dentro dessas minhas categorias de perfis literários. Eu também vou adorar saber e já anoto ali sugestões de vocês, porque eu tô sempre pegando dica de livros com vocês, tá, gente? Não é só de mim que vocês pegam dica, não. Eu também pego muita dica de vocês. E era isso, então, que eu tinha pra vocês hoje. Quero finalizar o vídeo dando aquele agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigada por todo o apoio de vocês. Vocês são incríveis. Muito, muito, muito obrigada. Agradecer também a você que ficou comigo até esse momento, né? Aguentou aí o vídeo inteiro de falação aqui. E era isso, gente. Eu espero muito que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com um vídeo novo pra vocês. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.